Glória a Deus. Eu quero antes de estar lendo o texto, eu quero estar fazendo uma pergunta a cada um de vocês. O que te falta ainda? O que te falta ainda para você estar embaixo dos planos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor? O que te falta? Nós temos que perguntar para nós: o que nos falta? Será que nós estamos dentro da conformidade do Senhor, daquilo que Ele quer que nós estejamos? E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a parábola do jovem rico. É uma parábola muito conhecida. E o Senhor me trouxe um sentido diferenciado do que nós acostumamos ouvir a respeito dessa parábola. Mateus 19, nós vamos ler do 16 ao 22. E eis que, aproximando-se dele o jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de se alimentarmos, de nos alimentarmos, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade. Senhor, Pai, usa a minha vida conforme Tu quiseres, Senhor, que seja a boca Tua, Senhor, Pai, para falar, Senhor, essa noite, Senhor, Pai. Que não seja eu, mas seja Tu, Senhor, que eu venha diminuir, que o meu eu venha diminuir, que minha razão venha diminuir, Senhor, e que Tu cresça sobre a minha vida, Senhor, Pai. Eis-me aqui, Senhor, Pai. Peço a Ti, Senhor, também, abre os ouvidos, abre os corações, abre os olhos, Senhor, Pai, daqueles que aqui estão, daqueles que vão assistir futuramente, Senhor, Pai, essa pregação, Senhor, Pai, para que possamos aprender, Senhor, para que possamos ter um despertar de Ti, Senhor, em nossas vidas, Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, essa passagem, ela traz a nós ensinamentos. Quando vemos a respeito desse jovem, era um jovem que perante a sociedade, era um jovem de princípios, de valores. Assim, creio, como nós, desde pequeninos, aprendemos os mandamentos, nossos pais falam a respeito dos mandamentos. Minha mãe sempre falava, que a gente não pode roubar, a gente não pode matar, nós temos que honrar pai e mãe, nós temos que amar o nosso próximo. Eu creio que todos foram ensinados de uma maneira, cada pai, cada mãe ensinou, mas ensinou esses princípios que são os mandamentos do Senhor, E esse jovem também teve esse ensinamento. Então ele tinha princípios, ele chegou até Jesus e falou assim: eu quero alcançar a eternidade. E por muitas vezes, amados, nós estamos iguais a
nós respeitamos os princípios, nós seguimos os mandamentos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, por muitas vezes, nós estamos em uma zona de conforto, onde nós não buscamos mais. E esse jovem, ele percebeu que faltava algo ainda, que somente permanecer sobre os princípios não era o suficiente para ele alcançar a vida eterna. E o Senhor, ele falou muito forte comigo quando eu estava, meditando nessa palavra. Ele falou: muitos estão somente baseados em princípios. E eu não chamei para ficar somente baseado nos princípios, mas eu chamei para mais. Eu chamei para ir além. Eu chamei para me seguir. Eu chamei para estar junto comigo. E é interessante quando esse jovem, ele aborda Jesus e faz uma pergunta simples: bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? E essa pergunta você tem feito ao Senhor? A gente, como eu disse, a gente às vezes está cômodos na situação que nós estamos. E nós não perguntamos para o Senhor se a maneira que nós estamos está alegrando a Ele. Se a maneira que nós estamos está correta dentro do propósito dele. E esse jovem, ele pergunta, e o Senhor fala sobre os princípios para ele, sobre os mandamentos a esse jovem. E esse jovem responde ao Senhor Jesus e fala: isso eu faço. Isso eu faço. Eu cumpro os princípios. Eu sou um bom jovem. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu próximo, não mato, eu não furto. Eu respeito as leis do Senhor. Mas o que me falta ainda? O que te falta ainda? Será que nós estamos confortáveis nessa situação que nós estamos e não queremos ir além? E Jesus nos dá uma lição neste versículo. Quando o jovem fala sobre o bom mestre, ele fala: por que você me chama de bom? Bom é um só, Deus. E aí você ouve essa palavra de Jesus, e você medita e fala assim: Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele desfez a sua glória por amor a mim, por amor a você. Jesus, ele não pecou sobre essa terra, ele não errou, mas ele foi humilde em dizer: bom não sou eu, a glória não vem para mim, a glória é do Pai, a glória é dele, bom é ele, eu não sou bom. Jesus, ele tinha sentimentos, e quando nós analisamos em Mateus 26, 39, na cruz do Calvário, Jesus, ele chega ao Pai e fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele premeditava a dor que ele iria sentir. Ele sabia que a carne dele ia sofrer.
ele referiu ao Pai naquilo que ele estava prestes a enfrentar. Mas o medo, a dor, ele sabia que ele ia enfrentar como homem, por amor a mim, por amor a você, não tirou de Jesus a soberania de Deus. E por muitas vezes nós somos covardes quando o Senhor manda fazer algo e que nós sabemos que nós vamos sofrer na nossa carne, nós vamos sofrer consequências, que vai doer em nós. E nós recusamos e falamos para o Pai, falamos, não, Senhor, faça diferente. E o próprio Jesus, quando ele rogou ao Pai, depois ele conclui e fala, todavia, não faça como eu quero, mas faça como tu queres. Porque seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus dá um ensinamento a mim, Jesus dá um ensinamento a você. Por muitas vezes, amados, nós não perguntamos para o Senhor se nossa vida está dentro da conformidade que Ele quer que estejamos, porque nós temos medo de sofrer na nossa carne, nós temos medo da obediência do Senhor, nós somos covardes, nós somos covardes, e nós estamos dentro de um conforto. A vontade de Deus tem que permanecer na minha e na sua vida, independente se vamos sofrer ou não. Nós vamos sofrer perseguição. O próprio Jesus falou que nós vamos sofrer perseguição em nome dele. E essa perseguição vai doer na carne, sim, mas que seja a vontade dele e não a nossa sobre essa terra. E aí, amados, quando Jesus ele fala para aquele jovem, não me chama de bom, porque bom eu não sou. É Deus, ele traz uma humildade. E nós podemos ver a grandiosidade de Jesus, que mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, tem desfeito da glória dele para viver sobre essa terra, não deixou de honrar o Pai, não deixou de glorificar o nome do Senhor, não deixou de ter intimidade com o Pai. Nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós vemos, amados, que os princípios têm que estar sim sobre as nossas vidas. Nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor. Nós precisamos honrar o mandamento do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós não temos que ficar estabilizados nesses mandamentos somente. Nós temos que ir além, nós temos que buscar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que permanecer e ser obedientes à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E Jesus, ele olha para aquele jovem e fala assim, se queres ser perfeito, você quer ser perfeito? Você quer ir para a eternidade? Em Marcos 10, 21, ele fala o mesmo contexto, mas Marcos, ele traz de uma forma diferenciada, e fala assim, e Jesus, olhando para ele, o amor, ele diz, falta-te uma coisa.
Jesus, ele olhou para aquele jovem e o amou. Jesus, ele olha para mim, ele olha para você e nos ama. E fala: falta-te uma coisa. Lucas, ele traz o mesmo contexto, mas de uma outra forma. Lucas 18, 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, dê ao pobre, vem e me siga. Saia da zona de conforto. Saia. Não fique somente nessa zona de conforto. Aqui está falando sobre riquezas. Porque aquele jovem tinha muitos bens. Mas Jesus, ele queria saber o que estava no coração daquele jovem. Se realmente o que estava no coração daquele jovem era alcançar a vida eterna e seguir a Jesus, ou o que estava no coração daquele jovem era a riqueza dele. E Jesus confronta aquele jovem. E Jesus confronta a mim e a você essa noite. Será que não existe algo na minha e na tua vida que está acima de Jesus? Será que nós não estamos mais nos importando com algo, seja ele físico, seja ele pessoal, que está passando? A soberania de Cristo sobre as nossas vidas? Aquele jovem, ele se entristeceu quando Jesus disse aquilo, porque ele não queria abrir mão da riqueza dele. E muitas vezes, amados, nós deixamos que objetos, que pessoas, que situações, que circunstâncias tomem a soberania de Cristo na nossa vida. Por muitas vezes, amados, nós não queremos sair da nossa zona de conforto porque nós vamos perder. Porque nós não queremos perder aquilo que nós temos. E quando Jesus, ele pede para aquele jovem vender os bens, não é questão de riqueza, não é questão de valores financeiros. Aquele jovem, se ele tivesse largado tudo e seguido Jesus, ele ia ter riquezas maiores do que ele tinha. E por muitas vezes nós somos mesquinhos, queridos. Achamos que aquilo que nós possuímos, aquilo que nós até adquirimos pelo Senhor, através do Senhor, não queremos perder, porque nós não vamos conseguir ficar sem aquilo. Ah, mas custou tanto para mim conquistar isso. Mas, amados, os pensamentos do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida é bom, perfeito e agradável. Ele é bom. A gente não sabe. Ele tem coisas melhores a mim e a você. E nos leva ao relato de Abraão. Abraão, ele quis tanto ter um filho com Sara. Ele pediu tanto ao Senhor um filho. E o Senhor foi piedoso, foi misericordioso com Abraão. Sara era estéril.
mas deixou de ser estéril e gerou Isaac, e teve seu filho Isaac, que foi a alegria de Abraão. Abraão ficou muito feliz. Em Gênesis 22 fala que, passado um tempo, o Senhor Deus chama Abraão. Abraão fala, Senhor, entrega o seu filho como holocausto. Aquele filho amado, aquele filho almejado, aquele filho desejado de Abraão, que ele pediu tanto, ele amava aquele filho. A questão era que Jesus queria ver, Deus queria ver o que estava no coração de Abraão. Se ele amava mais o seu filho Isaac do que a Deus. Por isso que Deus foi testar Abraão e pediu: entrega seu filho Isaac em holocausto. E por muitas vezes, amados, o Senhor manda nós entregarmos algo a Ele no holocausto, seja um bem, seja um emprego, seja um estudo, seja um objeto. Mas nós estamos tão apegados aqui que nós não obedecemos ao Senhor. E Abraão, ele falou assim: Senhor, ele prepara o seu filho e vai levar o seu filho no holocausto. Seu filho Isaac, sem entender nada, Abraão fala: Deus proverá. Deus proverá o que eu tenho. Muitas vezes nós temos medo da provisão do Senhor, amados. Nós não entregamos aquilo que Ele pede para mim e para você por medo, e esquecemos a provisão dEle sobre as nossas vidas. Esquecemos o quanto Ele é bom, o quanto a misericórdia dEle é linda para conosco. Esquecemos que Ele vai prover o cordeiro. Mas nós vamos passar por um processo de sofrimento. Você acha que foi fácil Abraão preparar, arrumar o seu filho, uma linha do seu filho? Preparar a linha, preparar o fogo, sabendo que ele ia entregar o seu filho como holocausto ali. Você acha que foi fácil? Mas o amor, a soberania de Deus na vida de Abraão era mais alto que tudo. Abraão não sabia o que ia acontecer, ele não sabia se seu filho ia padecer ou não, ele não sabia o que ia acontecer. Talvez passou na cabeça de Abraão, assim como ele me deu Isaac, eu amei Isaac, ele pode me dar outros filhos. Ele sabia que existia uma provisão do Senhor, mas ele quis obedecer. Ele não questionou ao Senhor, ele obedeceu ao Senhor. E por fim ele fez uma churrascada com o filho, né? Assou o cordeirinho lá e comeu a carninha gostosa. E foi chamado, né? Pai da fé. Teve um título maravilhoso. Aquele homem rico, ele talvez ele tinha um desejo, uma vontade muito grande de ir além, mas ele não queria desfazer daquilo que ele possuía. Ele queria talvez de uma outra forma, de algum outro jeito, de alguma outra maneira, mas não dessa maneira. E Jesus, quando ele fala para aquele jovem rico: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, vem,
me segue. Mas antes ele falou assim: se você fazer isto, terás um tesouro no céu. As consequências de uma obediência nos faz ter tesouro no céu. A visão do Senhor, o amor do Senhor. Temos que desprender, amados. Temos que nos desprender do nosso eu, desprender da nossa razão, daquilo que gostamos, daquilo que amamos, daquilo que almejamos. Temos que desprender. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, Ele tem que estar na soberania. Ele é soberano. Ele é soberano. Mas, assim como aquele jovem, será que existe algo, alguém ou situação que está acima da soberania de Deus em nossas vidas? O que te falta? Você já parou para perguntar para o Senhor? Senhor, o que me falta? O que te falta? Quando Jesus ele fala para aquele jovem, ele fala: se você vender tudo, eu vou te destinar, eu vou levar você ao destino que você quer, que é a vida eterna. Muitas vezes nós queremos algo do Senhor, mas não renegamos, não negamos aquilo que o Senhor pede a nós. E por esse motivo, Ele não nos leva ao destino que nós queremos. Por muitas vezes, sonhos, planos, projetos são frustrados por falta de obediência, por falta de fé na previsão do Senhor sobre as nossas vidas. E é triste, amados. E é triste. Quando o Senhor falou: vende tudo, dá aos pobres e terão um tesouro na terra, terão um tesouro no céu. Ele estava falando de algo grande, daquilo que aquele jovem foi buscar. Ele foi buscar a vida eterna. Ele foi buscar algo maior. Ele foi até Cristo. Ele foi até Jesus. E Jesus falou: vende, e você vai ter a recompensa. Aquilo que você está querendo, o destino onde você quer chegar, você vai chegar, se você vender tudo. Mas Jesus ele foi além daquele homem. Ele foi além daquele jovem. Vem e segue. João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai à vida eterna senão por Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele fez um convite àquele jovem. E Jesus ele faz um convite a mim e a você. Larga aquilo que te prende, aquilo que na sua vida tem sido uma prisão. Abandona, vem e me segue. Por muitas vezes, amados, nós podemos falar assim: o Senhor conhece meu coração. O Senhor, Ele sabe que eu estou disposto a Ele. Ele sabe que algumas coisas eu sou frágil.
Ele sabe que em algumas coisas para mim é mais difícil. Todos aqui aceitaram Cristo. Todos aqui tiveram uma transformação. Mas será que o Senhor não quer mais de você? Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem. Deus conhecia o coração de Abraão. Ele conhece o seu coração. E ele é sofredor. Ele falou para aqueles jovens: larga sua riqueza física, material, e me segue, que eu vou te dar riquezas celestiais. E o Senhor, Ele tem falado muito forte à igreja, porque Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, aquele que se dispõe em obediência a Ele, aquele que se dispõe a conhecer Ele mais profundo, aquele que se dispõe a negar a si mesmo para viver o propósito do Senhor. A proposta que foi feita àquele jovem foi linda. A proposta que foi feita àquele jovem foi muito bom. Mas aquele jovem recusou. Aquele jovem se entristeceu com as palavras de Cristo. Mas, quando o Senhor quer conhecer aonde está o nosso coração e mostrar a nós, tanto a mim e a você, aonde está o nosso coração, Ele vai nos provar. Ele vai nos confrontar. Ele vai vir com confronto sobre as nossas vidas. Aquele jovem, ele teve a oportunidade, mas ele não quis perder para ganhar. E a palavra do Senhor, em Mateus 16, 25, um pouco antes, Jesus fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Temos que perder para ganhar. Temos que perder essa terra para ganhar no reino celestial. Aquele jovem se entristeceu. Por muitas vezes, eu vou falar, eu tenho 30 anos de evangelho. 30 anos que eu disse sim ao meu Deus. Foi fácil até aqui? Não. Tem sido fácil? Não. Não porque Ele tem me colocado no estreito, não. Porque Ele é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas é porque foi difícil se desprender de muitas coisas na minha vida. Foi difícil e é difícil se desprender do nosso próprio eu, da nossa própria razão. Não é fácil. O problema está em nós. Nós precisamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé e crer na provisão dele sobre as nossas vidas. E negarmos as coisas desse mundo. Você pode estar pensando, mas assim, essa pregação é uma pregação evangelística, uma pregação para as pessoas que não conhecem Cristo. Não, essa pregação é para mim, essa pregação é para você. Porque eu não sei quanto tempo, amados, você tem de evangelho, não sei quanto tempo você aceitou a Cristo, mas eu creio, eu vou dizer aqui que todos
mas em sua maioria, existem processos que você ainda não passou por meio. Existem processos, existe transformação que você ainda não passou, porque você não quer entregar, você não quer deixar de lado para viver o novo com Cristo. É pesado. É pesado, não é fácil. Mas é pesado porque a gente não quer se desprender de costumes, a gente não quer se desprender de bens materiais, a gente não quer se desprender de tradições, a gente não quer se desprender de algo que nos deixa confortáveis para viver o novo com Cristo. E esse jovem rico, ele renegou, ele entristeceu, porque ele não quis aceitar a proposta que o Senhor Jesus Cristo deu a ele. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram já na sua vida? Ou ainda tem algumas coisas que te prendem? As coisas velhas você desfez, já jogou, já abandonou? Ou ainda algumas te levam para trás? Porque, amados, não dá para viver o novo se o velho continuar sobre as nossas vidas. Não dá para me seguir o novo com o peso do velho sobre mim. Se eu não desfazer, se eu não deixar para lá o velho, eu não consigo viver o novo. Eu não vou estar 100% para Cristo. Eu vou estar vivendo o meu eu. Eu vou estar vivendo na minha comodidade, naquilo que eu quero. E a palavra do Senhor, Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, joga o que é velho, tira o que é velho da tua vida, tira o que te prende, porque o velho, amados, ele traz a nós prisões, o velho, ele traz a nós incertezas, o velho traz a mim e a você insegurança de confiar no Deus fiel, no Deus soberano, que provê sobre a minha e sobre a tua vida. Às vezes o seu medo de largar o velho é medo de faltar algo sobre a tua vida. Mas a palavra do Senhor fala que se a gente buscar Ele, buscar o reino de Deus, a justiça dEle, nada vai faltar a mim, nada vai faltar, porque vai haver provisão sobre as nossas vidas. E não é uma provisão qualquer, é uma provisão celestial sobre a minha e sobre a tua vida. A palavra do Senhor fala que nunca viu o justo mendigar o pão. Porque servimos um Deus de provisão, amados. E qual o medo de abandonar o velho? Qual é o medo de abandonar o velho? Todos aqui já doaram roupas, pertences, certo? Eu vou colocar algo aqui rapidinho que o Senhor colocou no meu coração. Pensou se você pegar tudo que você desfez, tudo que você já doou, colocar num saco e carregar, mas aquilo não me serve mais, aquilo não é mais útil na minha vida. Mas você pegar ele e carregar, você vai conseguir seguir em frente? Difícil, né? Talvez não sobre nem espaço para você ficar em um ambiente. Aquilo não faz mais parte da tua vida.
você é novo. Você mudou, seu corpo mudou, você cresceu, seus gostos mudaram. Então aquilo não serve mais para você. Por isso que você doou, por isso que você deu embora. As coisas velhas se passaram. Isso que tudo se fez novo. Hoje você tem um guarda-roupa renovado. Hoje as roupas que tem no seu guarda-roupa você utiliza, porque serve no seu corpo, tem o seu gosto. Às vezes a gente olha, irmãos, como a gente se vestia antes. É triste, né? Oh, meu Deus, eu me vestia assim. Eu sou a única que faz isso ou vocês também? Quando você vai olhar aquela foto lá de 1900 bolinhos, você olha assim, sério? As mais jovens devem olhar assim, mas você me vestia assim, na moda antiga, na época era assim. Né? A gente vai olhar como que eu vivia daquele jeito? Me acomodava daquele jeito? As coisas velhas se passaram. Nós temos vergonha das coisas velhas, das coisas que nós fizemos, daquilo que aconteceu na nossa vida. Não de tudo, mas da maioria nós temos vergonha. Aqueles que viveram no mundão aí, muitas coisas você tem vergonha, sem vergonha daquilo que fez. Os seus pecados foram perdoados, já foi crucificado, o Senhor levou ao esquecimento. Mas tem muitas coisas velhas, amados, que nós queremos carregar, que não faz mais parte desse novo eu, não faz mais parte desse novo viver, não faz mais parte dessa nova vida com Cristo. Nós precisamos abandonar para prosseguir e nos manter no centro da vontade do Senhor. Essa palavra, irmãos, o Senhor traz essa noite como um alerta a mim e a você, como um despertar a mim e a você. Eu não sei você, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para apontar a dedo, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou em meu coração, para estar trazendo essa noite. Eu não sei se o tempo tem sido soberano na tua vida. Eu não sei se o celular tem sido soberano na tua vida. Eu não sei se a sua família tem sido soberana na tua vida. Eu não sei se seus bens têm sido soberanos na tua vida. Eu não sei se a riqueza tem sido soberana na tua vida, além de Cristo. Mais alto que Cristo. Porque o que nós ouvimos quando a gente vai perguntar para um e para outro a respeito de uma oração, a respeito de uma leitura bíblica, a resposta normalmente é essa: eu não tenho tempo. Mas se você pegar o celular dessa pessoa, ela teve tempo para ficar no Instagram, no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Mas ela não teve tempo para o Senhor. A pessoa não teve tempo para estar com a parentela, para estar em festas, para estar passeando. Não estou
de algo simples, porque ela não busca, porque ela não está em Cristo. Ela frequenta a igreja, ela ama Cristo, mas tem outras prioridades na vida dela. E meditando nisso, amados, eu até comentei essa semana com o apóstolo. Volto a dizer, não estou julgando aqui ninguém. Nós temos o culto de oração de sexta-feira. Para melhor para todos, a gente faz online pelo Google Meet e faz presencial. Para que todos venham participar. E sabe o que é triste, amados? Em ver um ou outro entrando quando ele precisa realmente, quando ele necessita. Eu vou participar hoje do culto, eu vou fazer 7 semanas de campanha, e depois esquece que tem culto de sexta-feira na igreja, culto de oração, de clamor, de intercessão, mas está no tempo de dificuldade, ao invés de entrar no culto, ao invés de participar do culto, para não ter essas dificuldades. Não estou falando que aqueles que participam não têm dificuldade porque nós temos, mas nós temos um entendimento maior, nós temos uma força maior para enfrentar, porque nós estamos ali toda semana orando. Às vezes eu ouço, gente, e é triste, eu estou falando aqui como pastora. Ai, eu esqueço que tem culto de sexta-feira. Ai, eu esqueci que tinha isso. Ai, meu domingo foi tão enrolado, não deu tempo de ir para a igreja. Ai, amados, me desculpa, mas eu quero parabenizar uma pessoa que fala isso. E você fala, se os compromissos dela, ela não consegue ter dentro da igreja, em comunhão com a igreja, não tem essa vida com Cristo. Aonde está Cristo na vida dessa pessoa? Mas se dói em mim, se dói no apóstolo, e se está doendo em você, imagine o coração do Senhor. Imagine o coração do Senhor. Não coloque deuses. Não coloque deuses acima do teu Deus. Não coloque. Não seja como aquele jovem rico e entristecer o seu coração por conta de uma palavra dura, de uma palavra que foi de confronto a você, e saia magoado daqui, e saia triste daqui. Não. Agradeça, Senhor. Fala, obrigada, Senhor, por essas palavras. Obrigada, Senhor, por esse despertar. Eu preciso mudar porque eu tenho colocado deuses acima de Ti. Amados, o Senhor chama. Ele chama verdadeiros adoradores. Ele chama de despertar. Muita gente quer avivamento, mas não aviva o íntimo, não aviva o seu próprio ser, não consegue ficar 10 minutos em oração ao Senhor, não consegue ler um capítulo por dia na Bíblia, e quer avivar
Então, amados, pense, o que te falta? O que te falta? Não seja egoísta e fala, nada me falta, está tudo certo. A palavra do Senhor fala, aquele que fala que não tem pecado, ele já está pecando. Aquele que fala não minto, já está mentindo. Aquele que fala não me falta nada, está errando. Porque sempre falta algo. Sempre falta algo. Nós somos pobres, pecadores, sim. Mas quando nós buscamos a Cristo como aquele jovem buscou, ele teve uma oportunidade de transformação na vida dele e ele recusou. A oportunidade o Senhor deu. Desfaça tudo que você tem e terás um tesouro no Senhor. Vem e siga. E o Senhor fala essa noite aos nossos corações. Desfaz os deuses que está sendo primazia na tua vida. Abandona tudo, larga tudo e terás uma recompensa celestial. Vá e segue a Cristo. Vá e segue a Cristo. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Eu vou chamar o apóstolo aqui para estar orando. Eu ia ministrar, mas o Espírito Santo pediu para me chamar ele. Eu preciso obedecer a vontade do Senhor. Amados, que essa palavra seja uma palavra de meditação na sua vida. Ao sair daqui, não saia a mesma pessoa, não saia com o mesmo pensamento, não saia com a vida da maneira que você entrou. Seja diferente. Amém? Deus abençoe.